povo! Vocês estão bem? Voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo de dia sim, dia não. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo. Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão. Paralelo a isso, falamos de outros temas em outras áreas da vida. E lembrando que você pode também participar aqui deste canal enviando o teu relato para um desses dois endereços aqui. Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, ela é totalmente preservada. Aos novatos aqui, vão lá na página principal do canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, comentem, curtem, compartilhem, façam toda a zoada que vocês já sabem para que o YouTube acorde para cuspir e envie para vocês tudo que ocorre por aqui. Beleza? Bom, vamos para mais uma história hoje. Vou logo avisando que a história é bem longa, tá? São 10 páginas aqui. Para não ficar muito longo, eu vou dividi-la em duas partes. Hoje nós veremos a parte 1 e no próximo vídeo veremos a parte 2, certo? Mas antes de começar aqui a nossa história, eu quero fazer um apelo. Quero fazer um apelo aqui, tá? Meus planos era o quê? Falar deste tema mais à frente, quando tudo tivesse ocorrido, finalizado, na paz de Cristo, amém. Mas talvez demore mais um pouquinho, então eu quero fazer esse apelo agora. Porque se alguém estiver na situação, ainda dá tempo de correr para as colinas, né? Bom, qual é a questão? Finalmente, depois de 13 anos, para quem não sabe, eu fui casada com um egípcio que eu conheci na internet lá em 2006, que eu conheci, 2007 casei, 2009 separei, e até então eu não tinha conseguido me divorciar dele. Por quê? Porque ele se negava a me dar o divórcio. E o casamento foi feito lá no Egito, e daí o casamento que foi feito lá teria que ser desfeito lá, para depois ser averbado, ser registrado aqui no Brasil. E tudo isso demandava um monte de coisas que ao longo desses 13 anos eu não tinha conseguido fazer, certo? Mas graças a Deus, agora, 2022, 1.500 anos depois, eu consegui dar entrada no divórcio. Aleluia. Sozinha? Não, minha gente, não. Tem uma pessoa aqui, né, que eu vou agradecer antecipado aqui a ela, que essa pessoa está sendo minhas mãos, meus pés, minha respiração, meu ar, meus olhos. E não é bajulação, é a pura realidade. Que é Elaine Magosi, que ela mora lá no Egitão. Ela até deu uma entrevista aqui a gente um dia desse, vou deixar aqui. Elaine, como a gente chama Nani, ela tem sido a minha vida lá no Egito. Se não fosse ela, nada do que está acontecendo teria acontecido. Mas eu vou falar isso aqui detalhadamente depois, quando tudo for finalizado. Mas por enquanto, qual é meu apelo? Pelo amor de Deus, tá? Isso é muito sério. A mulherada brasileira, até fogo aqui teve, misericórdia. A mulherada aqui do Brasil, que está se relacionando com os boy magia das Arábias, que estão pingando de amor, que só respira se o cara soprar, que só vê terra onde o cara pisa, que estão doidinhas, não, vou casar, vou embora pro Egito casar com o cara lá. Pelo amor de Deus, faço não. Não faço não, tá? Ah, Nadia, porque deu errado com você, e aí você tá achando que vai dar errado com todas as outras. Você é uma mal amada, que seja, tá? Pensem o que vocês quiserem. Agora, eu não vou me omitir de dar este alerta aqui, tá? Não é porque deu errado comigo que vai dar errado com vocês. Não, deu errado comigo, mas pode dar certo com vocês. Porém, tá? A regra não é que deu errado comigo, vai dar errado com vocês. Claro que não. Dá só uma pausa aqui, porque tá tendo algum evento por aqui no pé. Estão soltando fogos, barulho. Deixa eu fechar aqui a porta. Só um minutinho. A few moments later. Bom, bora lá ver, né? Se a gente continua. Então, a regra não é de que porque deu errado comigo que vai dar errado contigo. Não, essa aí não é a regra, tá? O meu casamento foi uma aposta, mas o seu pode ser uma maravilha de Cristo. Beleza. Porém, se der errado com você, o que eu tô passando é a regra que você vai ter que passar. Tá? E eu não quero que nem o meu pior inimigo passe pelos procedimentos, pelo processo, pelo caminho que eu estou passando para conseguir o divórcio. Eu não quero, porque é ruim, tá? É ruim, certo? Vou repetir. Não é regra que porque o casamento deu errado comigo, que vai ter que dar errado com você. Não. Deu errado comigo, pode dar certo com você. Mas
Se der errado com você, vai ser regra. Que o que eu tô passando aqui, você vai passar. Independente. Se você quiser, você vai passar. Se você não quiser, você vai passar do mesmo jeito. E até pior. Porque no meu caso, eu tô tendo uma pessoa lá no Egito que tá me ajudando de uma forma que vocês não têm noção. Eu vou contar todos os pormenores, desde o comecinho até o final, quando finalizar. Mas enfim, eu tenho um anjo que Deus botou na minha vida que tá facilitando tudo lá no Egito, tá? Porque se fosse para eu fazer por conta própria, eu ia conseguir fazer isso num dia de São Nunca de tardezinha, tá? Então fica aqui esse meu alerta, certo? Não case no Egito. Não case no Egito, tá? E o problema não é nem tanto o Egito, o problema é o Brasil, tá? Porque se você casar no Egito, você vai, se der errado e você tiver que divorciar, você vai ter que divorciar lá no Egito para depois você ir lá no seu cartóriozinho aqui no Brasil e registrar aqui, certo? E o problema comigo está sendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil está sendo o maior problema, tá bom? Então assim, e outra, se não der certo lá, ou se conforme as leis brasileiras, a mente brasileira, as burocracias brasileiras não tiver como eles querem, você não finaliza o negócio. Tá? E você finaliza, mas você tem que, assim, vender a alma quase, porque tudo é extremamente caro, tudo. Só para vocês terem uma ideia, longe, tá? Longe. Eu tive que fazer uma tradução, minha gente, uma tradução, pegar um documento que estava em árabe e traduzir para o português. Só nessa tradução eu tive que pagar quase R$1.000. Tradução. Isso é só uma parte de todo o processo. E lembrando que tem um processo lá no Egito, tem outro processo aqui no Brasil. E tudo isso custa dinheiro, certo? Então fiquem, pelo amor de Deus, meu apelo, não case no Egito, tá? Se vira, dá teus pulos, traz o boy pra cá. Ai, mas o boy não tem dinheiro, minha filha. Faz um empréstimo e traz o boy pra cá, tá? É melhor prevenir do que remediar. Porque se tu casar no Egito e se der errado, minha filha, te prepara o bolso. Prepara o bolso, prepara a saúde mental, prepara. Porque não é fácil não, viu? Agora se você, não, a moelinha comigo vai ser diferente, beleza, tá, tudo bem. Agora sim, via das dúvidas, tá? Via das dúvidas, deixa uma conta, uma poupancinha lá, vai juntando dinheiro, não custa nada. Só junta lá, né? Porque vai que, né? Vai que. E é sempre bom também ter alguns contatos no Egito, porque, né, tu vai precisar de um advogado, tu vai precisar. E o advogado geralmente não vai falar português, né? E ainda se tu falar inglês, não vai adiantar muita coisa, tá? Porque eu falo inglês. Eu falo inglês e o meu inglês não adiantou pro advogado, não. Certo? Eu precisei de uma pessoa que falasse árabe para intermediar o negócio. E aí, que entre tantas coisas, entrou Nani Magosi, tá? Ela foi a pessoa que ela fala árabe, então ela intermediou a comunicação, porque o meu inglês não serviu, porque o advogado não falava inglês, tá? Então, assim, isso é só um detalhe, certo? Quando tudo finalizar, quando tudo resolver, na graça de Cristo, creio em Deus que tudo vai ser resolvido, amém? Eu venho aqui, eu vou contar tintim por tintim, vou fazer uma série sobre este divórcio, tá? Mas fica aqui meu apelo, pelo amor de Deus, quem tá aí nesses casamentos, principalmente esses casamentos com os boys que brota aqui, que cai do nada aqui da internet, com as Maria doida, né? Enfim, eu falo isso aqui agora e eu me lembrei de uma Maria que ela cismou que ia casar com o cara, casou. Ela foi pro Egito, ela casou com o boy lá no Egito e trouxe o boy pro Brasil. Ela fez exatamente o que eu fiz, tá? E o boy dela tem todos os requisitos do mundo para dar errado. Então eu já fico pensando assim, meu Deus, ela vai se lascar, vai se lascar linda, para desfazer esse casamento. Porque assim, se tu casa aqui no Brasil, né, e o negócio da merda, para tu desfazer só aqui no Brasil é menos complicado. Tu casa no Egito, tu tem que desfazer lá, para desfazer aqui. Aí tu chega aqui, sabe? Aí vem milhentas coisas.
sabe? Enfim, minha gente, fica aqui meu apelo, tá? Me escuta, eu sei o que eu tô dizendo, eu não tô falando de nada que me contaram, nem nada que eu vi no Google, não. Tá, ó, tá passando aqui, ó, na minha pele, tá? E a regra é essa, né? Eu vou repetir porque eu vou repetir, que é pra ficar bem explicadinho. Não é porque deu errado comigo que vai dar errado contigo. O casamento. Mas se o teu casamento der errado, vai ser regra que você vai se lascar, igual eu tô me lascando aqui. Tá? Fica aqui a dica. E, enfim, orem, rezem por mim para que o negócio dê certo. Tá dando certo, né? Empancou aqui no Brasil. Olha, justamente onde eu pensei que ia ser mais fácil, não. Empancou aqui no Brasil o negócio, tá? Então, orem, rezem por mim para que finalizem tudo. Mandem energias positivas para cá, para que tudo seja finalizado. E eu venho aqui e vou contar toda a história para vocês. O negócio tá vendo se arrastando faz tempo. Eu não comentei aqui porque eu queria comentar quando tudo estivesse finalizado. Mas, né, ainda estamos no processo. E como eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando, tá aqui o meu alerta. Beleza? Bom, falei demais, né? Vamos para a história? Bora! Olá, Nadi, tudo bem? Tudo ótimo, Maria. Apesar dos pesares, tudo ótimo. Primeiramente, eu quero te parabenizar pelo canal e dizer que eu amo você e o seu jeitinho. Obrigada, Maria. Não perca um vídeo sequer. Conheci o seu canal em março de 2020, não lembro como. Acho que é sugestão mesmo do YouTube. Pois, eu sempre pesquisei vídeos de autoajuda e acho que foi assim que veio como sugestão. Eu quero dividir com você e todos os inscritos a minha história de vida. Eu me chamo Maria, tenho 29 anos, sou casada há 10 anos e mais 2 anos de namoro. Tenho um filho de 10 anos de idade. Sou natural da cidade de Taos, em tal estado brasileiro, há pouco mais de 10 anos. E estou em tal estado brasileiro há pouco mais de 10 anos. Tenho uma grande bagagem de histórias, apesar da minha pouca idade. Eu vou dividir e resumir minhas histórias em partes, tudo bem? Vamos lá. Parte 1. Minha mãe. Minha mãe engravidou de mim com 19 anos. Ela era empregada doméstica desde os 9. Os pais dela, meus avós, viviam mudando de casa e nisso não teve a oportunidade de estudar. Nessas mudanças acabou conhecendo meu pai, que era praticamente vizinhos. Nesse tempo a minha mãe tinha um excelente patrão. Ele era um coroa japonês, era nítido a paixão dele pela minha mãe. Quando a mesma engravidou, foi ele quem deu toda a assistência. Inclusive, a minha mãe morou no apartamento dele, mesmo depois de eu nascer. Nisso, os meus pais estavam firmes na relação, mas eram pobres demais. A minha mãe não teve outra opção a não ser aceitar morar com o patrão. Quando eu completei 2 anos de vida, o patrão da minha mãe comprou uma casa de alvenaria para ela, em uma rua asfaltada. Mas não era confortável. Somente eu e minha mãe que morávamos com o patrão. Meu pai, 6 anos mais velho que a minha mãe, morava com a mãe dele e ele tinha um trabalho em uma farmácia. Eu acho que ele era repositor. Enfim, o meu pai fez minha mãe vender a casa que ganhou para comprar uma casa de madeira que ficava em cima da água, conhecida como palafita. E adivinha? A minha mãe aceitou. Lá vamos nós. Aí começa a vida de casada da minha mãe. Nesse tempo, já não trabalhava mais para o Japa, mas ele continuava nos ajudando. Me dava de tudo, tudo mesmo. A nossa casa era de madeira, mas tínhamos tudo. Parte 2. Minha infância. Eu, com 7 anos de idade, lembro de estar dormindo e eu fazia xixi na cama. Fiz xixi na cama até os 11 anos. Uma vez, eu acordei na madrugada e eu lembro de ver meu pai puxando minha roupa íntima. Nessa casa só tinha um quarto. A cama do casal dos meus pais e atrás da cabeceira da cama ficava uma beliche. Eu dormia na cama de baixo. Enfim, abri meus olhos e vi aquilo. Eu me assustei. Ele também se assustou e disse que estava tirando para eu não ficar assada. Mas eu não senti isso. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe estava no último sono. Não contei nada a ela. Eu achei estranho, pois ele também não falou. Nessa época, eu já tinha uma irmã de 2 anos. Depois desse dia, eu fiquei assustada, mas eu continuei fazendo xixi na cama.
2 anos depois, meu irmão nasceu. Eu, já com 9 anos, lembro que meu pai era funcionário público da cidade e tal. Foi uma época boa, mas ele do nada parou de ir trabalhar. Ficou estranho. Eu não entendia na época. Agora eu sei. Ele tinha depressão. E sinto que tem até hoje. Nisso, eu comecei a sustentar a casa. Nesse tempo, o japonês tinha ido embora da cidade e acabamos perdendo contato. Comecei a ir na rua, batia nas casas, pedia comida, ganhava bastante coisa. No primeiro dia, eu lembro que até Todd eu ganhei. Ficamos nessa vida até meus 11 anos de idade. A minha mãe limpava as casas das pessoas, mas não dava para nada. E meu pai só em casa. Quando eu completei 11 anos, houve mudanças. Meu pai arrumou um emprego de porteiro em um edifício e melhoramos muito de vida. Graças a Deus. Minha mãe também começou a ficar fixa nos trabalhos e assim fomos levando a vida. Fiquei moça com 11 anos e a partir daí não fiz mais xixi na cama. Foi do nada e ótimo ao mesmo tempo. Eu amava estudar e era a melhor aluna, sempre notas máximas. A minha mãe vivia recebendo elogios nas reuniões. Apesar da nossa condição de vida, uma coisa meus pais sempre prezaram, os nossos estudos. Parte 3. A minha infância destruída. Eu, com 12 anos, já moça, meu corpo mudou bastante. Eu era magra, bonita, se eu falar essa palavra vai dar errado, né? Tinha comissão de frente grande. Chamava até atenção. E com isso minhas noites viraram um inferno. Toda noite eu sentia alguém puxando o meu lençol. E sabe quem era? Sim, ele mesmo, o meu pai. Todas as noites ele puxava o meu lençol e ficava me olhando. Era inacreditável, porque eu já sentia a presença dele, mesmo antes de puxar meu lençol. Mas eu fingia que estava dormindo. Ali eu já sabia que era maldade, me dava um nojo. Passei a dormir com bastante roupa, pois eu morria de medo. Meu pai era uma pessoa que nem abria a boca dentro de casa. Era trabalho, casa e dormia. Sabe uma pessoa pacata? Não saía nem na rua. Essa história se estendeu até meus 14 anos, pois foi quando ele decidiu ir mais a fundo. Sim, dessa vez ele puxou a minha roupa e eu vi o troço dele de fora. Ali acabou tudo. Eu me movimentei na hora antes dele encostar em mim e ele saiu correndo. Nessa época, já tínhamos feito uma divisão no quarto, onde ficavam 2 camas, uma minha e uma da minha irmã. Eu gritei e minha mãe escutou. Aí eu disse que tinha visto algo. Eu sabia que era o meu pai. Ele tinha corrido para a sala e ainda disse que não escutou nada. Mas a cara dele estava branca do susto. Eu olhei no olho dele e ali eu senti que ele sabia do que eu vi. Eu já não tinha muita conversa com ele e piorou ainda. Fiquei mais esperta, arrumei um namoradinho e meu pai ficou muito bravo. Ele me cobrava tudo, eu tinha que fazer tudo. Cuidar dos meus irmãos, da casa, da comida. Eu parecia uma dona de casa. A minha mãe é uma pessoa fantástica, mas coitada, trabalhava muito, muito mesmo. Então realmente sobrava para mim, tudo era eu. Até para dar vacina nos irmãos, eu era quem levava. Eu quem fazia as compras da casa. Enfim, tudo nas minhas costas. Com 15 anos, comecei a estudar à noite na escola. Já tinha terminado o curso de informática, que era por 1 ano, e o namorico com o rapaz já estava sério. Se fosse sério mesmo, estava até hoje. Me inscrevi em um projeto da prefeitura. Eles ofereciam R$ 130 por mês e o jovem ganhava uma bolsa de estudos. O curso era de comunicação. Fiquei 2 anos nesse projeto e finalizei com 17 anos. Foi uma época muito boa da minha vida, pois eu passava o dia fora e já chegava e ia estudar na escola à noite. Ou seja, não tinha nem tempo para ver a cara do meu pai, graças a Deus. E minha mãe acabou se ajeitando mesmo em casa, pois nós estávamos até bem financeiramente. Digo bem conforme o nosso estilo de vida, se é que me entende. Parte 4. Conhecendo o meu marido. No auge dos meus 17 anos, eu lembro que o MSN e o Orkut era uma febre nessa época. Eu também lembro, foi nessa época que eu conheci a praia egípcia.
Eu ia direto para a Lan House, conversava no chat. Uau, que legal, que inocência. Abri inscrições na escola e eu, claro, fiz o vestibulinho. Era 60 vagas e 3 mil inscritos. Adivinha? Eu passei em 15ª colocada. Iniciei meu curso técnico em secretariado bilíngue. O curso era à noite, então eu tive que mudar o meu período da escola para amanhã, pois eu estava no último ano do ensino médio. Então, nesse negócio de bate-papo, um dia abri meu MSN e um rapaz brotou. Acho que eu joguei o meu e-mail lá no chat e assim que conheci o meu marido. Ele disse, oi linda, o básico, né? E eu respondi. Aí começamos a bater papo, um papo saudável e tal. Ele disse que tinha 29 anos, que trabalhava na tal empresa, e eu contei que tinha 17, estudava ainda e tal. Isso foi em janeiro de 2010. Ficamos conversando sério e acabei me apaixonando. Nadia, eu não sei, mas eu senti que ele era o homem com quem eu formaria minha família. Eu não sei explicar, eu só sei que gostei. Ele morava na capital, na Zona Norte, e disse que as férias do trabalho dele seriam em março. Então, ele veio para onde eu morava e foi me conhecer. Contei para minha mãe que eu tinha conhecido um rapaz na internet. Expliquei, mostrei fotos. Nesse meio tempo, meu pai comprou um PC para casa, devido aos meus estudos. Lembrando que ainda morávamos na casa de madeira, mas ela já estava toda reformada, porque com o tempo as madeiras apodrecem, mas a casa estava bem lindinha. Porém, ainda em cima da água, e sofríamos muito quando tinha enchente da maré. A minha mãe teve que explicar a situação para o meu pai. Com muito custo, deixou o rapaz me conhecer, mas ele não queria que fosse na minha casa. Lembro como se fosse hoje, dia 6 de março de 2010, um sábado. Ele se hospedou em uma pousada em frente à praia. Me ligou, enviou fotos no MSN, no Orkut, disse que queria me ver. Sei que parece loucura, mas eu fui. Encontrei com ele na praia, no meio de muita gente durante o dia, bastante sol. Como foi bom. Amor à primeira vista. Ali eu já amava. Passamos a tarde na praia e fui embora para casa. Embarquei no ônibus, era 30 minutos de viagem até a minha casa. Não dormi. No dia seguinte, o meu pai acabou autorizando a visita dele. Passei o endereço e lá chegou ele na minha humilde casa. Eu confesso que eu fiquei um pouco receosa, pois eu nunca havia dito as condições da minha casa. Mas ele achou super diferente, até catou caranguejos. A vizinhança adorou ele. A minha mãe, então, meus irmãos foram bem tratados, enfim, tudo uma maravilha. Deu rosas para mim, para minha mãe, pois no dia seguinte era o Dia da Mulher. Em abril, ele nos enviou passagens e eu e minha mãe fomos conhecer a família dele. Nos buscou no terminal, um frio lascado, e eu de vestido e chinelinho de praia. A minha mãe é pior do que eu, cheia das maquiagens, pulseira, bem caiçara mesmo. Andamos de metrô, pois ele disse que seria muito trânsito de carro e achou melhor. Mas chegando em tal canto, o carro estava lá. Chegamos na casa dele, uma casa grande, em altura, tinha uma laje em reforma, casa bem bonita. Morava ele, a mãe e 2 irmãos adultos. Amei a minha sogra desde a primeira vez que a vi e somos melhores amigas até hoje. Parte 6. Gestação do meu filho. Firmamos um compromisso sério. Ele todo mês ia me visitar e tinha mês que eu ia lá para visitá-lo. Ficamos nisso por meses. Óbvio que já estávamos íntimos, então aconteceu. Fiquei grávida. Descobri no Natal de 2010, inclusive eu estava na casa dele. A minha sogra fez uma piada. Ela disse, nossa, essa menina tá buchuda. Eu nem desconfiava, mas realmente estava. Uma semana depois eu fiz um teste que confirmava. De primeiro não contei a ninguém, nem para o meu marido, pois na época éramos namorados e não morávamos juntos. Apesar de dormirmos juntos e tal. Enfim, escondi por um mês. Quando foi final de janeiro, resolvi abrir o jogo com ele. Foi muito legal. Chorou, deu risada. Foi uma mistura de emoções. Aí eu já estava com 18 anos. Tinha concluído meu ensino médio e ainda estava fazendo técnico em secretariado. Enfim, combinamos que no início de fevereiro de 2010 íamos contar para os meus pais. Eu estava me sentindo muito mal. Como eu era bem magrinha,
a minha barriga ficou bem à mostra. Tive que conversar com minha tia, que era nossa vizinha. Contei tudo e pedi a ela que me ajudasse a conversar com minha mãe. No dia seguinte, pela manhã, minha tia foi tomar café conosco e soltou a bomba. A minha mãe chorou horrores, mas depois se acalmou e disse se meu namorado já sabia. Afinal, eu era virgem. O meu primeiro namorado. Não chegamos nos finalmente, só brincávamos mesmo. A minha mãe ficou decepcionada, pois eu era o exemplo da família, a estudiosa, a quietinha. Sinceramente, eu sempre fui isso mesmo. A minha mãe contou no mesmo dia para o meu pai. Quando eu cheguei do curso, ele estava me esperando. Assim que eu entrei, disse que eu era uma vaga, vocês sabem? E que já sabia que eu dava o... Vocês sabem, né? Ele e minha mãe brigaram horrores. Minha mãe me defendeu com unhas e dentes e disse que o pai da criança não era um irresponsável e queria assumir a família. Desde então, meu pai me negava tudo. Até o sabonete que eu tomava banho, ele negava. Escondia até a comida, bolacha. Foi horrível. A minha mãe se tornou minha melhor amiga. Me levava com ela para todo canto. Marquei consultas, exames, tudo ela foi comigo. Parte 7. Meu marido indo conversar com meus pais. Chegou o dia do meu marido conversar com meus pais. Nisso, ele já estava depositando o dinheiro para comprar as coisas para eu comer. Roupas, exames. Conversando com meus pais, ele disse que foi com o intuito de me levar embora para a capital. A minha mãe ficou assustada e até meu pai não gostou da ideia. Eu confesso que eu também fiquei, pois eu era apegada à minha mãe, mas tudo tão novo na minha cabeça. Decidimos que eu passaria toda a minha gestação com meus pais e que meu filho nasceria na minha cidade, pois morávamos pertinho de uma boa maternidade. Dava até para ir andando. E assim foi. Durante toda a minha gestação, ele vinha com mais frequência me ver. Sempre depositava dinheiro, comprou tudo para o nosso filho. Com 4 meses de gestação, ele veio me acompanhar na ultrassom, onde já daria para saber o sexo do bebê. E era um menino. A nossa pedra preciosa. Todos ficaram felizes em casa. Bom, temos mais 5 páginas ainda, tá? Da continuação da história dela. Vamos dar uma pausa por aqui, porque eu já falei demais. E no próximo vídeo a gente continua, beleza? Vamos aula agora. Comentários, tá? Como sempre, espero vocês lá. E, por favor, volto aqui o meu apelo. Marias que estão namorando com os boy magia das Arábias, principalmente esses boy que brotaram do nada aqui na internet. As Marias que vão casar com os boy, abram os olhos. Quer casar? Case. Case no Brasil, certo? Dê seus pulos, traga o boy pra cá, pegue empréstimo no banco, faça o que você quiser, né? Caso o boy não tenha dinheiro para se virar, porque geralmente é assim, né? Enfim, mas se quer casar, vá. Agora, case no Brasil, tá? Repito, vou repetir o que eu já repeti 1500 vezes. Não é porque o casamento comigo deu errado que vai dar errado com você. Claro que não. Mas se der errado com você, vai ser regra que você vai passar por tudo que eu estou passando. E eu não quero que você passe por isso, tá? Então, case no Brasil. Porque se der errado, vai ficar menos difícil de você resolver a sua vida, tá? Vai por mim que eu sei o que eu tô falando. E quando tudo for resolvido e eu contar aqui a vocês todo o processo, vocês vão entender o porquê desse meu desespero, desse meu apelo aqui desesperado, tá? Vá por mim, eu sei o que eu tô falando. Bom, os comentários e no próximo vídeo a gente continua com a história da nossa Maria. Tchau, tchau.